Seja iniciando ou até mesmo iniciado na área da vidrofusão ou glass fusing ou até mesmo fusing, como eu prefiro falar, já é sabido que o melhor vidro para se trabalhar essa técnica é o vidro plano. Isso por ser muito mais fácil e prático de se trabalhar. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê de longe a garrafa de vidro hoje pode ser a melhor opção. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fusing. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através dessa técnica. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 provas que mostram que a garrafa de vidro é a melhor escolha para o mundo do fusing. Mas antes de começar, eu quero agradecer a vocês que também fazem parte do nosso canal, seja em forma de comentário, e-mail ou até mesmo com o seu like. E também a você que manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram e também no Facebook, seja para elogiar o nosso trabalho, o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na internet, ou seja também para tirar suas dúvidas. E são esses simples atos que inspiram a gente a continuar. Porque na verdade, quando o canal iniciou, a gente ia seguir uma linha totalmente diferente dessa. Tá aí os primeiros vídeos do canal que provam isso. Mas vamos ao que interessa. Os 3 tópicos que eu vou citar aqui são com base em quase que 14 anos de trabalho, de experiência nessa área e também com o trabalho com o público, parcerias com o governo e instituições. Então eu vou tentar fazer isso de forma bem resumida e deixar para esmiuçar cada um desses pontos em outros vídeos que posteriormente eu vou publicar aqui no canal, falando um pouco mais a fundo sobre cada um desses pontos. Então o primeiro ponto em que eu acredito que hoje a garrafa de vidro é a melhor escolha para os iniciantes focarem todo o seu conhecimento em tentar desenvolver trabalhos diferenciados com ela, é o fato de hoje quem trabalha com esse tipo de material ainda está desenvolvendo novas técnicas para melhor trabalhar com ela. Mas como assim, Evandro? Seguinte, eu já falei aqui em outros vídeos sobre o que acontece quando você faz alguma pesquisa no Google ou até mesmo aqui no YouTube sobre fusing feito com garrafa de vidro, ou fusing em garrafa de vidro, ou garrafa de vidro utilizando a técnica do fusing. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card e também aqui na descrição. Basicamente, os resultados que aparecem, a grande esmagadora maioria de todos os resultados que aparecem, são trabalhos feitos com a técnica de termoformação e não fusão. Bom, pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo, a maioria de todos os resultados que aparecem são esses. E o que isso significa? Bom, para mim, isso é um resultado muito claro que, primeiro, pouquíssimas pessoas se arriscam a trabalhar com a garrafa criando peças diferenciadas, sendo que a maior parte dessas pessoas podem não estar divulgando a forma como elas fazem isso, mantendo isso em segredo. Segundo, essa técnica, por mais que seja uma técnica muito antiga, na garrafa ela ainda se encontra em fase de desenvolvimento, que é ótimo para quem está iniciando, porque ele não vai pegar um mercado saturado. E terceiro, que é o que eu hoje acredito que deva estar acontecendo, são os 2 primeiros pontos. Porque quem sabe deve estar protegendo o seu conhecimento para, no momento certo, na hora certa, se destacar entre os demais. E se for ver bem, esse terceiro ponto, pensando na questão financeira, faz um pouco mais de sentido. Porque uma pessoa que se destaca em um grupo por executar uma determinada ação, acaba com o tempo se tornando uma referência para aquele próprio grupo. E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, lá no terceiro ponto. E o segundo ponto aqui é que, focando na questão da criação de acessórios, esse tipo de ação de criação pode ser o que vai te dar um melhor retorno. Por exemplo, esse colar aqui é algo bem simples e fácil de se criar. No caso do pingente, eu peguei uma garrafa na cor âmbar, um âmbar bem escuro, quase preto. Retirei, fiz o corte dela, tirando do pescoço, do ombro para cima, sobrando somente o corpo. Então, da garrafa eu tirei dessa parte aqui para cima e essa parte aqui de baixo, sobrando somente o corpo. Então, esse corpo da garrafa eu levei ela para o forno para fazer o processo de termoformação. Ou seja, a parte côncava do corpo, ou seja, o cilindro dele, achatou e se fundiu aqui embaixo, criando uma placa plana, como se fosse um vidro float. Dessa placa plana eu tirei um pequeno quadradinho de mais ou menos 3 centímetros quadrados, arredondei ele e fiz um furo aqui no centro. Depois dei os acabamentos nele e criei esse pingente. Então, para montar o colar, eu utilizei um fio de couro preto
E coloquei um pequeno detalhe aqui no nó. Não sei se vai dar para ver. Então aqui está o pingente de vidro, aqui o fio de couro e esse pequeno detalhe aqui, essa peça que meio que esconde o nó que eu dei aqui embaixo. E somente com essas 3 peças eu criei esse colar bem básico. Então, basicamente, com o vidro eu não gastei absolutamente nada, porque eu recolhi gratuitamente a garrafa na rua. Com essa pecinha aqui, que meio que dá um detalhe em todo o colar, eu gastei cerca de 30 centavos. E no fio de couro eu gastei aproximadamente R$1,20. Porém, para se fazer o processo de fusão da garrafa, eu gastei por volta, no tempo de forno, se calculado o tempo de forno, cerca de R$6. Então, se a gente for parar para calcular quanto que foi gasto nesse colar, seria basicamente R$0, que eu peguei e recolhi essa garrafa gratuitamente na rua, no meio ambiente, 30 centavos dessa pequena pecinha aqui e R$1,20 desse couro, totalizando em peças R$1,50. Porém, para se fazer a fusão do vidro, a termoformação da garrafa, eu gastei em tempo de forno aproximadamente R$6, vai. Então, ao todo, para se fazer uma peça dessa daqui, eu gastaria R$7,50. E um detalhe bem importante a ser observado é que os R$6 representam os gastos de energia utilizados para se fazer a fusão no forno. Porém, se a gente fizer somente uma pecinha, um pingentezinho desse aqui utilizando um forno, isso é gasto aproximadamente R$6 para fazer uma peça dessa. Se a gente fizer 10 peças iguais a essa, são gastos os mesmos R$6. Se a gente fizer 30 peças iguais a essa, são gastos os mesmos R$6. Isso, claro, dependendo do tamanho do forno que você vai estar utilizando. E lembrando que esse é um valor aproximado. E dependendo do evento ou local em que eu vendo uma peça dessa, eu posso vender por um valor aproximado entre R$70 e R$120. É um bom retorno ou não é? Bom, eu não lembro qual foi a garrafa, o modelo de garrafa que eu tirei esse vidro, mas só para você ter uma ideia, se eu pegar uma long neck dessa daqui e retirar o ombro e o fundo, sobra aqui para mim o corpo. Então, no processo de termoformação, vou medir aqui a metade da circunferência da garrafa, desse tipo aqui de long neck. Eu teria 10,5 cm de placa plana. Para retirar desses 10,5 cm de placa plana por 12 centímetros, então eu teria uma placa plana de 10,5 por 12 centímetros. Para mim tirar plaquinhas dessa daqui de 3 milímetros me daria 12 placas. Uma garrafa dessa aqui eu conseguiria tirar 12 peças dessa aqui. Então, se cada uma dessas 12 peças que eu conseguir retirar de uma única garrafa eu vendesse por um valor de R$70, ao final de todo o processo, uma única garrafa me daria um retorno aproximado de R$840. Agora, se eu vendesse cada uma dessas peças por somente R$50, uma única garrafa me daria um retorno de cerca de R$600. E se você conseguir vender cada uma dessas peças por somente R$30, uma única garrafa te daria um retorno de R$360. E se mesmo assim você conseguir vender uma peça dessa aqui por somente R$10, e isso eu não recomendo porque isso é super desvalorizar o seu trabalho, ao final de tudo, uma única garrafa dessa que você encontrou na rua de forma gratuita te daria um retorno de R$120. Isso usando como exemplo somente o corpo de uma long neck. Fora o fato que ainda te sobra para criar outras peças, o ombro, que são essas 3 partes aqui de cima, e ainda o fundo. Ah, Evandro, mas isso vende? Sim, vende. Quando você encontra o teu público, além de você conseguir vender com muita facilidade o seu trabalho, você ainda cria a possibilidade de criar um workshop, ensinando mais pessoas a criarem aquilo ou algo parecido com aquilo que você também faz. Seja patrocinado
ou não. E aqui nós entramos no nosso terceiro ponto. As empresas precisam da tua ajuda. Mas como assim, Evandro? Vamos lá. Se você pegar uma garrafa, nem todas vão ter essa marca, mas todas elas tecnicamente seguem essa mesma linha que eu vou explicar aqui. Aqui abaixo você vai encontrar o fabricante dela, ou aqui no fundo, que é a empresa que recebeu um pedido, foi lá no meio ambiente, retirou recursos naturais, misturou esses recursos com uma certa porcentagem de vidro que chegou lá nessa empresa de forma reciclada, poluiu um pouco o ar e criou essa garrafa, colocando a sua marca aqui embaixo, que garante ao consumidor, ao cliente que fez esse pedido, um certo nível de qualidade nesse produto. Ficou claro? Esse é o fabricante da garrafa. Só que outra empresa que fez o pedido da garrafa vai lá, retira a garrafa e coloca aqui dentro um produto. E esses são os envasadores. Geralmente, a marca dos envasadores você vai encontrar em algumas garrafas aqui nessa parte aqui. Deixa eu ver isso, nessa parte aqui. Então, uma terceira empresa vai lá, retira esse produto meio que já pronto e coloca aqui na frente e aqui em cima, no caso, dando como exemplo a long neck, a sua marca, o rótulo, e distribuem esse produto já pronto para os distribuidores ou comerciantes. Vamos supor que você está andando na rua e encontra uma garrafa. Então nós temos basicamente 3 empresas que são responsáveis por esse produto. O primeiro são os fabricantes, foi quem retirou o recurso natural da natureza e criou ele. O segundo são os envasadores, que colocou o produto ali dentro para ser consumido. E a terceira são as marcas que fazem toda essa encomenda e colocam ali sua identificação, digamos assim, para que o consumidor faça o reconhecimento dessa marca e possa consumir esse produto. Então você, como um bom ser humano que é, vai lá quando encontra essa garrafa, retira ela da rua, praticamente do lixo, e transforma ela em alguma coisa totalmente diferente que possa ser utilizado por outras pessoas no seu dia a dia, como é o caso, por exemplo, não que é unicamente esse o caso, mas como é o caso, por exemplo, de colar. Você concorda que fazendo isso você vai estar fazendo o trabalho que esses 3 camaradas deveriam estar fazendo? Porque é o produto deles, é a marca deles que está ali jogada para todo mundo ver, podendo até causar algum risco à saúde de quem transita ali. E ainda tem um quarto envolvido nessa história, que é o próprio município. Porque se essas empresas não vêm buscar o produto delas, vai sobrar para quem? Ah, Evandro, mas tem muitas empresas que têm programas de coleta muito interessantes. Sim, claro que tem. É obrigação delas, além de recolher o produto que ela mesma criou, criar programas que ajudem a restaurar os danos que ela causou ao meio ambiente. E não só ao meio ambiente, mas também às famílias que foram diretamente prejudicadas com isso. Mas esse é assunto para outro... Enfim. Agora, na minha opinião, se eu encontro 1, 2, 3 garrafas jogadas no meio da rua, pode ser também irresponsabilidade de algumas pessoas que não conseguem, não sei como, não conseguem andar até um lixo mais próximo. E eu nem tô falando aqui para reciclar, porque isso, dependendo da pessoa, já é pedir demais. Um lixinho comum, porque pelo menos o município pode pegar essa responsabilidade, retirar esse lixo e levar para onde ele achar que deve. Pelo menos, minimamente, ele vai estar tirando da rua. Mas ao invés disso, nós vemos muitas garrafas jogadas em determinados locais que, se elas estão ali e permanecem lá por um certo período de tempo, é porque deve estar havendo algum tipo de falha nos programas de recolhimento de algum desses. E é aí onde você, retirando ela das ruas, vai estar ajudando toda essa rede. E adivinha? Merece ser reconhecido e de certa forma recompensado por isso. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu vou citar aqui o meu exemplo para você entender. Eu comecei esse trabalho com 17 anos de idade. Daí eu foquei todo o meu conhecimento, todo o meu foco somente no desenvolvimento de novas técnicas com
com a utilização da garrafa de vidro. Então eu fui estudando cada vez mais ela, aprendendo novas formas de se trabalhar com ela e melhorando aquelas que eu já sabia. Então, com cerca de 19 anos, eu ministrei o meu primeiro curso em Itaquá, para uma turma de mais ou menos 15 pessoas. Com 21 anos, eu ministrei para 2 turmas de 20 jovens cada. Com 22, para uma turma de crianças, cerca de 10. Depois de um tempo, eu e a Gisele escrevemos um projeto para trabalhar com deficiente intelectual. 80 para ser mais exato. Imagina como que os responsáveis deles receberam essa proposta. Olha, eu quero trabalhar com o filho de vocês uma técnica chamada fusing, na qual eles vão aprender a trabalhar com vidro perigoso e forno de fusão, forno de alta temperatura, que pode chegar até uma temperatura aproximada de 1200 graus. Foram os 80. E esse curso teve duração de 8 meses e foi nele que nós recebemos o nosso primeiro patrocínio, o patrocínio do município. Terminando esse projeto, nós recebemos uma proposta do Estado para trabalhar esse mesmo projeto, só que com outro público, o público idoso, cerca de 100. E dessa vez nós recebemos o nosso segundo patrocínio, o patrocínio do Estado. E ainda durante a execução desse projeto com os idosos, nós recebemos uma outra proposta, dessa vez por uma fábrica de garrafa. E foi uma proposta para executar algo bem maior do que a gente já havia executado. E aí veio o nosso terceiro patrocínio, um patrocínio de uma fabricante de garrafa. Você está percebendo o que eu estou querendo dizer? Percebeu a evolução? Ah, Evandro, você está querendo se gabar? Não, cara, se eu quisesse fazer isso, o assunto seria outro bem diferente. E por enquanto ainda não é o momento, ou pelo menos ainda não vejo a necessidade de falar sobre isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que o trabalho com a garrafa de vidro, pelo menos hoje, agora está se mostrando, na minha opinião, uma oportunidade muito mais promissora para quem está pretendendo iniciar. Isso muito mais do que se você estiver usando o vidro plano ou vidro float. E você, guerreira ou guerreiro que está pretendendo iniciar focado na garrafa de vidro, saiba de uma coisa: a estrada é longa, muitas vezes dolorida, mas se você mantiver o seu foco, o seu reconhecimento sem sombra de dúvidas virá. E pode ter a plena certeza que nós estaremos aqui para te ajudar no que for preciso, seja em forma de conteúdo, que isso quando eu procurei lá atrás eu não encontrava de forma alguma e tive que aprender tudo ali, na raça, com base nos erros e acertos. E hoje eu estou passando para você. Ou seja, tirando suas dúvidas ou até mesmo te auxiliando, que é o que a gente está fazendo com quem está entrando em contato diretamente com a gente, seja por e-mail ou pelo direct lá do Instagram ou até mesmo pelo Messenger do Facebook. Porque, voltando ao reconhecimento, se ele veio para mim, que eu tô em São Paulo, onde a maioria dos artesãos que trabalham nessa área estão, ou seja, boa parte dos artesãos que trabalham na área do fusing em todo o Brasil estão concentrados, na sua grande maioria, em São Paulo. Ou seja, tem muitos artesãos que trabalham sim com fusing, mas pouquíssimos deles estão focados na garrafa de vidro. Agora, imagina você que mora numa cidade pequena, menor que São Paulo, que eu tô falando, que não tem concorrente direto, você está literalmente num oceano azul. É só ir lá, pegar e fazer, simples assim. E com certeza, à medida que você vai realizando os seus trabalhos, você vai se tornando uma referência para que outras pessoas vejam naquilo que você faz uma oportunidade para elas também fazerem algo parecido, semelhantes, com base nos conhecimentos passados por você. E isso quer dizer que elas vão estar dispostas a te pagar uma certa quantia para ter um pouco mais desse conhecimento, ou até mesmo adquirir um produto teu. Então, quando você criar essa base, você vai estar praticamente pronto para, sem dúvidas, você buscar parcerias um pouco maiores, tendo a oportunidade de mudar a realidade do teu bairro, município ou cidade. Ou melhor ainda, mudar a vida de outras pessoas que estão vendo no teu trabalho a oportunidade para que elas também possam mudar a sua própria realidade. Em suma, os 3 pontos em que eu acredito que a garrafa de vidro é a melhor escolha para se trabalhar no mundo do fusing são: primeiro, as formas de se trabalhar com ela ainda estão em fase de desenvolvimento. Segundo, você pode ter um ótimo retorno financeiro, isso se for o seu objetivo, claro. E terceiro, você pode ser patrocinado por
pessoas, empresas, instituições ou até mesmo pelo próprio Estado. Isso tudo para impactar a vida de outras pessoas com o teu conhecimento. E aí, qual desses 3 pontos você se agradou mais? Deixa aqui nos comentários. Bom pessoal, aqui nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para você. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Aqui abaixo na descrição vou deixar um link de um e-book onde eu explico um pouco mais a fundo as questões sobre o Fuzzy e também mostro alguns resultados que eu colhi durante anos na qual ministrei curso para diferentes públicos nessa área. O link vai estar aqui embaixo. Se você tem qualquer dúvida em relação a esse vídeo ou ao universo do Fuzzy, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou procurar tirá-las para você. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!